As descobertas pelo leitor sobre a literatura se dão ora no contexto linguístico e ora no conteúdo e no universo ao qual está encapsulado seu autor. Conceição Evaristo consegue unir essas duas potências, o poder da palavra e o universo simbólico da comunidade preta em suas obras. Um mundo, um universo, à margem da sociedade e da literatura que traz a luz através dessa autora que rompeu barreiras ao expor a hipocrisia da Academia Brasileira de Letras e não ter uma representatividade de mulher preta. A linguagem, elemento essencial da literatura, na obra de Conceição, une três grandes universos simbólicos: o adjetivo, o verbo e o substantivo, para trazer luz e dar visibilidade às histórias da comunidade preta. Em Conceição Evaristo, nós vemos na escrevivência a representatividade das histórias, da literatura, da narrativa deste povo, desta luta, desta resistência. A mostra Conceição Evaristo demonstra para nós que trazer luz a essa escrevivência é ouvir um pouco de nós, é ouvir um pouco de nossa história, é ouvir um pouco de Conceição Evaristo. Bom dia a todas, todos e todes. Sejamos bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes à quinta mostra Conceição Evaristo. É um prazer, uma alegria estarmos juntas nesta manhã de sábado, dia 23 de julho, véspera do Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha, Dia Nacional de Teresa de Benguela, Dia Municipal em Belo Horizonte, da Dona Valdete Cordeiro, que foi uma grande liderança do movimento social e cultural da cidade, do Grupo Meninas de Sinhá. É uma alegria mesmo a gente ter novamente a nossa mestra, né, o nosso farol, Conceição Evaristo, conosco neste dia, em diálogo com o professor, pesquisador e jornalista Robson de Brito, e também com a nossa querida jovem adolescente, a Raisla Maria, que é poeta, né, que é atriz, que é também modelo, enfim, interessada em saber um pouco mais e aprofundar mais sobre a nossa arte e a nossa cultura. Vamos fazer a nossa abertura com audiovisual e logo em seguida a gente volta aqui para conversar com vocês. E, com certeza, a nossa manhã vai ser bastante proveitosa, poética, frutífera, negra. Bom dia a todos, todas, todes. Espero que vocês estejam bem, com saúde. Bom dia, Conceição. Bom dia, Raisla. Bom dia, Rosália. Bom dia, Jana. Que o nosso dia seja maravilhoso. Quando a gente pensou em fazer, quando eu fui convidado, na verdade, em fazer essa participação pela Rosália, nós ficamos imaginando como que poderíamos tratar a obra da Conceição a partir de uma visão mais educativa, né? E aí nós denominamos literatura que educa. A minha atuação em sala de aula, tanto no ensino secundário e agora no universitário, em utilizar a obra da Conceição, tem sido mesmo como uma atuação de uma afroeducação. Eu sou o Robson, tenho os cabelos compridos, uso óculos, estou com uma camisa branca, uma gravata preta. Atrás de mim há um quadro de uma santa preta com um véu azul turquesa e ao fundo um azul bebê da cor do céu. Um quadro do artista plástico Marcial Ávila. A utilização da obra da Conceição, ela é profícua em várias frentes, né? Eu gostaria de fazer uma divisão, com a sua permissão, Conceição, nesse momento. Primeiro, em pensar na obra pela forma e depois o seu conteúdo. Pensar a obra pela forma vai muito de encontro com o que a Raisla está passando nesse momento, que é a preparação para o vestibular,
que é o que pede o ensino secundarista, que é a formação que nós temos na sociedade brasileira através da educação básica. Então, é muito rico utilizar a obra da Conceição, por exemplo, para transmitir o conhecimento das linguagens junto com o estudo da língua portuguesa. Por dois grandes motivos. Primeiro, a riqueza vocabular que a Conceição traz nas suas obras. Segundo, o uso de neologismos, que faz com que eu abra o campo de visão dos alunos e entender a riqueza da língua portuguesa moderna do Brasil, que conversa com as línguas oriundas do continente africano, que chegou aqui para nós através do nefasto período da escravidão, mas que também é algo que se liga à nossa afrodescendência, porque esses indivíduos que foram trazidos para cá de forma forçosa, esses seres humanos em situação de escravidão, como fala brilhantemente o autor Muniz Sodré, eles trouxeram na bagagem a sua filosofia, a sua mística através da religiosidade, dos mitos, da narrativa, da oralidade, e nisto a sua língua, que se comungou, conversou, uniu-se também com as línguas dos povos nativos, né, os indígenas, mais a língua do europeu, e formou isso que nós temos como português moderno do Brasil. Quando nós nos voltamos nesse intuito para a obra da Conceição, para a sua poesia ou a sua prosa, é importante a gente ressaltar para os alunos que a própria autora, a Conceição, nos dá essa possibilidade de olhar para esta riqueza vocabular e da linguagem. Então, eu consigo fazer com que o aluno olhe para a obra não apenas de forma técnica, mas também fazendo uma historiografia da língua. Além do que, obviamente, né, dentro do trato ali do formalismo poético, que ele possa compreender melhor a utilização da rima sem aquele craquejo, né? Sem aquele ensino da poesia e da rítmica ou do ritmo da palavra, como nós vemos em outros movimentos literários, como no romantismo, no jogo da rima rica e a rima pobre. Nós temos dentro da poética da Conceição e também da sua prosa, um ritmo, uma sonoridade através da aliteração e da assonância, que faz com que a sua obra se torne rica para o aluno quando ele entende esse jogo formalista, encontra ali na sua obra e une, obviamente, com o conteúdo que ela transmite. O segundo elemento que eu acho bem interessante em trabalhar com a obra da Conceição em sala de aula é o conteúdo que ela transmite. Um conteúdo, obviamente, vasto sobre a perspectiva brasileira, com alguns traços de afro-brasilidade, né, fortemente marcado na sua obra, que possibilita, na verdade, nós lançarmos luz para esses alunos e entender também a sua contribuição social, a sua participação como brasileiro dentro desta obra. E é claro que nós podemos e utilizamos ela como forte alerta contra o racismo, que é importante como um elemento para encantar o aluno. E aí que vem a prática em sala de aula na utilização da obra. Nós ouvimos com grande frequência que os nossos jovens não leem, né? O que é um falso engano, ao meu ver, e de outros analistas das linguagens. Lê-se muito, entretanto, não se leem aquilo que nós acreditamos que seja mais fortificante ou que seja algo mais estrutural para a nossa sociedade. Então, o primeiro elemento que eu chamo a atenção em trabalhar com a riqueza literária sua, Conceição, em sala de aula, é encantar esse aluno, para que ele possa perceber a riqueza da obra literária. Não apenas a riqueza do que você produz, mas aquilo que ela vai transmitir a ele.
E aí eu gostaria só de trazer um pequeno exemplo sobre isso, que eu atuei agora no período da pandemia. Ficamos em casa, o trabalho online, né? Os meninos, os alunos ali todos em polvorosa. Nossa, e agora como vai ser, como vai ser? E quando se está em sala de aula é muito mais fácil, porque eu diluo a sua obra no decorrer do ano. Eu começo a aula, por exemplo, lendo um poema, no meio da aula eu leio um trecho de um conto, recordo eles alguns elementos que nós vamos estudar, e assim eles vão acompanhando aos poucos a leitura e o conhecimento da sua obra, e você como artista literária. Pois bem, na pandemia, o que eu pensei? Eu preciso que o aluno me dê um retorno, porque eu não estou ali no face a face com ele, sobre como que está sendo esse encontro com a obra de Conceição. Então, eu solicitei que uma turma lesse um poema e trabalhasse como desejasse. Deixei livre. Poderia escrever texto, poderia escrever um outro poema, uma música, um vídeo, um podcast. E aí saíram trabalhos assim maravilhosos. Eu tive alunas que literalmente se encontraram com a sua obra, né, que deram um retorno através de trabalhos, por exemplo, podcast, que na época, logo no início, explodiu aí como uma nova forma de comunicação, fazendo as análises, né, e olhando para o seu entorno ali, olhando para a sua vida através da lupa da literatura de Conceição Evaristo para entender as suas relações. Então, o que foi muito rico foi entender que, na verdade, a gente precisa da liberdade para esses indivíduos que estão se achegando agora às obras literárias e sem aquele preconceito de que eles não conseguem, de que eles não vão entender, né, ou que eles não vão ter um trato ali mais sensível com a obra, o que é totalmente contrário, né? É uma geração que tem uma outra visão de mundo e que traz uma maior riqueza para a sua obra. E o que foi muito interessante, só mais um relato, eu trabalhei numa outra turma com o conto O Cu Perdicida. Eu pensei, eu vou possibilitar que esses alunos possam olhar a obra da Conceição a partir de um outro prisma, porque o próprio conto possibilita isso, né? É algo ali, rapidamente, né, só recordando, no Cu Perdicida você tem uma mulher que está fazendo seu culpa, então ela sofre um momento ali de reflexão durante isso, e ela percebe que a vida está numa correria vertiginosa, e aí ela para, né? É aquele momento de parar e fazer a sua reflexão da sua vida. E em vários trabalhos, eu vi os alunos me relatarem: nossa, professor, eu entendi que eu precisava parar agora, né, porque eu estou com muito trabalho acumulado por conta da pandemia, eu estudo para o vestibular, mais as questões de casa, decidi o que eu vou fazer da vida, como que vai ser o meu futuro. Então, o texto da Conceição e a Cida, né, que eles acabaram fazendo ali uma ligação muito afetiva com a personagem, me mostrou que, para! Olha o tempo, olha a vida, faz essa reflexão. Então, o que foi, assim, literalmente muito reconfortante observar essas reflexões desses alunos sem que eu fizesse uma intervenção direta. Olha, que às vezes o vestibular e a formação do ensino básico nos solicita. Olha, você tem que entender que é assim, que é dessa forma que a autora falou, que ela quis dizer isso. Não. Permitir que o aluno trouxesse a sua percepção sobre a sua obra foi fantástico. E aí, com toda a permissão, com todo o carinho, Conceição, eu gostaria muito de te ouvir, e não sei se eu posso fazer isso agora, Rosália. Posso lançar uma pergunta para Conceição? É permitido? Obrigado. Como que é para você fazer a produção pensando na língua, primeiramente, que eu gostaria que você fizesse essa reflexão e esse rememorar? Como que é o trato da língua no momento em que você se debruça sobre a produção literária?
Muito obrigado. Eu quero, antes da Conceição Evaristo, pedir perdão. Eu esqueci, perdão você também, licença, mestra Conceição. Me esqueci também de me autodescrever. Estou nervosa, tensa. Conceição faz isso comigo. Eu sou Rosália Diogo, faço a curadoria do Instituto Cultural Casarão das Artes Negras. Sou uma mulher negra, estou com um turbante azulado, meio amarelado na cabeça. Tá? Os meus brincos são Marielle, escrito Marielle presente. Estou com a blusa verde, meia estação por baixo, uma blusa amarela por cima, fazendo um tributo, uma homenagem à Mamãe Oxum, né? Hoje é sábado, dia das Iabás, mas eu faço sempre uma homenagem especial à Mamãe Oxum. E o fundo, estou no quarto, o fundo, a parede é clara, bege, mais para branca, gelo, algo assim. Então, fiz a autodescrição, agradeço a fala inicial do professor Robson de Brito, peço desculpas novamente pela interrupção, e a palavra é sua, nossa mestra Conceição Evaristo. Bom dia a todas, a todos e a todos. Mais uma vez, eu agradeço a deferência do convite, agradeço a todas as pessoas que estão envolvidas nesse trabalho, né? Porque nós sabemos que são muitas. Eu sou uma mulher negra, tenho cabelo praticamente branco, né? Devido aos meus 15 anos. Estou de óculos, estou com um vestido azul marinho e um casaquinho, uma espécie de casaco vermelho, não é bem casaco, não. Esqueci como é que chama isso. Vermelho por cima e tenho só um brinco branco do meu lado esquerdo. Espero que a gente tenha uma manhã produtiva. Robson, muito obrigada por trabalhar com a minha obra, principalmente em sala de aula, né, que eu acho que é um dos lugares mais importantes quando a gente pensa numa educação literária. E eu só queria te fazer uma pergunta que eu fiquei curiosa agora. Alguma de minha obra está incluída no vestibular no momento? Ou você falou no geral? Nesse momento, não. Né? Mas ela esteve antes da pandemia. Né? Teve Ponciá Vicêncio. E, assim, não pensando nos vestibulares, nós temos que, hoje, no nosso país, temos que idealizar de duas formas. Aos vestibulares tradicionais, por exemplo, USP, Unicamp, Unirio, dá uma lista de obras para os alunos concorrer, e eu não me recordo agora se há alguma obra, né? Mas o Enem não tem uma obra específica, entretanto, há vários recortes. Então, a gente já nos deparamos com vários trechos, vários recortes da sua obra no Enem, tanto da poesia quanto da prosa. Então, aí é variável conforme o ano. Em 2017, 2018, nós tivemos alguns trechos de Olhos d'Água caindo no Enem. Se eu não me engano, posso estar enganado neste momento, mas eu acredito que 2020 teve um poema da sua obra Poemas da Recordação e Outros Movimentos. Mas, atualmente, não me recordo agora se há alguma obra específica nos vestibulares tradicionais. Certo. Não, é porque eu fico curiosa, porque, na verdade, por isso eu me lembro que teve um Enem, que, inclusive, parece que a capa abria com um texto meu, mas eu não tenho nada disso arquivado e eu gostaria até de ter acesso. De vez em quando eu tenho umas notícias, sim. Aí, se vocês tiverem, puder me mandar, eu ficarei grata. Posso, terei o maior prazer em fazer essa investigação para você, agora! Obrigada. Bom, quanto ao meu trabalho com a linguagem, quando nos meus textos literários, a primeira coisa, eu não esqueço que eu estou trabalhando com a arte da palavra. Isso, para mim,
é fundamental, né? Eu acho assim como o músico fica horas e horas estudando música, o ator fica treinando seus textos, no sentido do próprio corpo dele dizer com ele o que ele está falando, o que ele está interpretando. Então, para mim, esse trabalho literário, eu lido com a palavra. Então, é fundamental para mim. Todo texto eu quero explorar o mais possível a potência e a impotência da palavra. Então, eu busco muitas palavras, eu busco muitas as construções frasais. Eu penso muito no título, que para mim um texto ele também começa a ser lido pelo título. Mas se o título chama atenção, se o título te incomoda, tanto para bem ou para mal, né? E aí, quando o título te incomoda para mal também, ele te leva a pesquisar, você vai ler a obra para saber o porquê daquele título. Então, eu não perco de vista isso. E também não perco de vista esse desejo de marcar o meu texto. Eu estou lidando com a língua portuguesa, mas eu estou lidando com uma língua portuguesa que tem uma interferência direta com as línguas das culturas africanas que ficaram perdidas, né? Com a língua das culturas indígenas, que a gente conhece muito pouco. Então, eu tenho também esse cuidado, esse desejo de estar também lidando com uma linguagem que está aí também na base da língua portuguesa falada no Brasil. E tenho uma sorte muito grande de ser mineira. Eu acho que isso também... o pessoal fica brincando muito com o nosso mineirês, mas eu acho que essa língua mineira, né? Claro que eu estou dizendo também em termos de brincadeira, mas essa dicção mineira também eu procuro muito levar para o meu texto. E procurando essa dicção mineira, é lógico que eu busco essa dicção negra, né? E eu também tive a sorte de nascer numa família que a gente fala muito. Nós falamos muito, muito mesmo, né? Até usando um ditado que eu falo aqui, que eu só vejo esse ditado aqui em Minas e não sei o fundamento dele. Quando a gente fala, e fulano fala mais do que pobre na chuva. Então, lá em casa, todos nós falamos muito mais do que pobre na chuva, né? E muitas pessoas me perguntam, mas por que pobre na chuva? Eu falei, não sei, talvez a necessidade de esperar ver que a chuva passe, né? Fique conversando. Então, para mim, o material linguístico ele é fundamental, né? Pensando muito também que não basta você ter uma história para contar. A maneira como você conta a história, a história ganha um sentido mais profundo, né? E quando é uma história oral, você tem um gesto, você tem tudo, você tem um corpo. Quando se trata da escrita, é mais difícil ainda, né? Então, esse trabalho com a linguagem, para mim, ele é fundamental na construção dos meus textos. Conceição, você tratou num ponto que, para mim, é muito sensível. Em sala de aula, às vezes eu preciso, além de fazer a pantomima para encantar o aluno em mim e na obra, para que ele preste atenção, em demonstrar para ele como é essa sonoridade, esse trabalho com a linguagem, né? Os encontros vocálicos. Então, literalmente, eu pronuncio quase que cantando para ele pensar, nossa, tudo isso está aqui nesse texto, professor. Eu sei, olhe para ele, né? O texto tem cheiro de afro-brasilidade, tem cheiro de indígena, né? O texto tem cheiro de Brasil. E aí, se eu puder, Rosália, que me empolguei aqui, né? Se eu me empolgar demais, se me controle. Posso fazer mais uma colocação para
a mestra Conceição? Pode sim, Robson. Fique à vontade. Conceição, um outro elemento que é muito importante, pelo menos ao meu ver, no trabalho em sala de aula, é tentar desvincular a sua imagem como apenas uma imagem, a imagem de uma mulher preta que fala sobre os problemas do racismo, os problemas da negritude. Eu tento sempre mostrar para os alunos que mesmo você trabalhando estes temas, né, você é uma escritora brasileira e que trata sobre o Brasil como um todo. Obviamente que dentro de uma escala de importância sobre os problemas nacionais, o racismo está no topo, porque ele impede vários acessos, inclusive desses próprios alunos. Então, nós não podemos perder isso de vista, obviamente. Mas nós não podemos também pegar você, a sua escrita, a sua produção, e colocar numa caixinha, né? E, por conta dos vestibulares, às vezes acaba acontecendo isso, principalmente quando tentam classificar a sua obra. Por exemplo, ela é uma obra contemporânea, mas que apresenta traços do modernismo brasileiro, que tem uma ampla tradição. Então, meio que há uma tentativa de te colocar dentro de uma tradicionalidade ali, numas caixinhas como com Clarice Lispector, com Carolina Maria de Jesus, com Guimarães Rosa, que estão numa fase onde o uso da linguagem oral é muito importante. Então, eu queria que você trouxesse para nós essa sua visão de como que é ser uma escritora que é atravessada por vários elementos da sociedade brasileira e com forte apelo a uma narrativa que olha de frente para os problemas da negritude. Como é trabalhar esse conteúdo para você? Olha, eu acho que apesar, ou justamente por causa de todos esses atravessamentos, a minha possibilidade, ou a possibilidade de o meu texto ser lido de várias formas, eu acho que isso também amplia o sentido da obra, né? Eu acho que um dos primeiros sentidos que é dado à minha obra é justamente essa obra que é escrita a partir de uma experiência de uma mulher negra. Eu acho que isso não tem como fugir daí. Agora, há sim um perigo muito grande da caixinha, e eu acho que o primeiro perigo é quando muitas vezes as pessoas, e aí eu vou dizer também até no próprio processo educativo, não leem a minha obra e ficam só na biografia. Entendeu? Eu acho que ficar só na biografia perde, né? Eu tenho quase todos os trabalhos críticos que eu tenho lido a meu respeito começam assim. A escritora nasceu e criou numa favela de Belo Horizonte, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. É lógico que essa experiência minha de vida, né, essa condição minha de mulher negra, de mulher ter vindo dos estados populares, de mulher que foi criada numa favela, isso marca a minha obra, não tem como. Marca a minha obra desde a escolha. Né? O que eu quero escrever, sobre o que eu quero escrever. Então, isso marca. Mas não é só isso. Né? Eu acho que para mim, uma das questões fundamentais em Ponciá Vicêncio não é só o fato de Ponciá Vicêncio ser uma pessoa pobre que emigra. Ponciá Vicêncio traz nela a solidão humana. Entende? Quem lê Ponciá Vicêncio com cuidado, vê a solidão da mulher negra, sim, e vê a solidão humana. Maria de Becos da Memória, Maria Nova, ela é uma adolescente que desde cedo ela experimenta essa solidão humana, né? Esse destino quase que todo ser humano é fadado.
essa impossibilidade do outro captar toda a sua essência e você também captar a essência do outro, né? Então, eu acho que nas personagens, um conto que me agrada muito, me desculpa, né, a modéstia, porque é um conto meu, é da Venga, né, da Venga, e também aquele outro personagem de Maria, né, o que entra assaltando. São homens, Maria, são textos que, se você olhar, você vai ler da Venga como marginal e você vai ler o ex-companheiro de Maria como marginal. E aí você para ali. Mas são pessoas extremamente só. Da Venga é um menino, né? Um menino em termos de carência mesmo, de necessidade, né? Da Venga é um personagem que atinge o orgasmo chorando. Para mim, não tem coisa mais bonita do que isso, né? Quer dizer, no momento em que um homem afirma toda a maceja dele, é o momento que da Venga se desconstrói, inclusive como marginal, né? A condição humana dele ali, né? Ao mesmo tempo, o prazer do sexo e, ao mesmo tempo, uma fragilidade, né? Então, são essas sutilezas que eu acho que esse texto literário traz, para além de estar falando dos afros brasileiros, para além de ser uma experiência de escrita de uma mulher negra, pobre, que nasceu na favela, nananana. Eu acho que essa condição humana é que precisa ser captada no texto. E acho que quando ela não é captada, eu acho que é muito desta visão também que a sociedade brasileira tem das pessoas negras. E aí fica uma pergunta que eu faço sempre: por que as pessoas leem Clarice Lispector percebendo que Clarice Lispector está falando da solidão humana e acham que Carolina Maria de Jesus está falando só de uma fome física? Pois é. Entende? É isso. A senhora traz algo também que, particularmente para mim, é muito caro. Entrar no texto não é apenas entrar nele e pegar aquilo que está na nata, o seu superficial, né? E é esse exercício que eu tento transmitir para os meus alunos. Mas aí, Conceição, há algo também imperioso que a gente precisa observar: a formação desse professor e depois a transmissão dele em sala de aula, né? Imagina, né? Eu tenho o privilégio de ter trabalhado em boas escolas, né? As turmas não são muito grandes, né? Eu não tinha tantos cargos, né? Tantas turmas para dar aula, mas aí nós olhamos para esse profissional da educação, que às vezes tem que ter 3 cargos para conseguir pagar o seu aluguel, para conseguir alimentar-se, né? E que às vezes não tem nem a possibilidade de adquirir uma obra literária, de ter aquele de se oferecer a leitura contemplativa antes da leitura técnica, que é necessário você ter aquela leitura contemplativa, do gosto, da apreciação. Então, e sem contar que ele já pode ter tido uma formação a toque de caixa, né? Não, precisa se formar porque eu preciso trabalhar, porque eu tenho outros anseios, e que aí impossibilita também desse profissional ter este olhar para a sua obra literária. Eu queria ouvir de você o que você acha desses profissionais da educação hoje. E aí é óbvio que nós estamos tratando aqui do profissional da área das linguagens, mas como um todo. E aí, nesse recorte desse nosso Brasil que nos causa uma forte decepção em relação à educação no atual momento que vivemos, mas que, ao mesmo tempo, há muitos profissionais com esperança e com o afinco de trazer um Brasil educativo sério. Como que você vê isso hoje?
Bom, em primeiro lugar, eu acho que ainda com todas as dificuldades da educação brasileira e com todas as dificuldades que nós vivemos no momento, quem faz a educação acontecer ainda são os professores em sala de aula. Entende? Então, eu acho que qualquer projeto de educação, ele só funciona se ele for colocado em prática pelo professor de sala de aula. Eu acho, sem sombra de dúvida, eu acho que se você tem uma política educacional a partir de governo federal que esteja realmente interessado na educação, eu acho que isso dá um impulso, dá um vigor, né? Eu acho que uma política educacional ela permite essa ação em escala, né? Desde o governo federal, o governo estadual, municipal e depois para os departamentos de educação, que lá no Rio se chama CRE, não sei como é que chama aqui, mas o que faz acontecer é o professor. E, para mim, ainda temos, eu diria até que a grande maioria dos professores está interessada, assim, que essa educação aconteça. E acho que o professor dá murro em ponta de faca, entende? E faz o que pode e o que não pode, porque a gente vê também muitos professores fazendo o que não pode, tanto negativamente, e o que não pode também positivamente. Eu ainda acredito que a educação é o caminho, eu ainda acredito. Agora, a única coisa que eu pergunto é o seguinte, eu acho que é o professor também que tem a capacidade de virar o jogo, ganhando pouco, ganhando muito, entende? Infelizmente, eu acho que fica uma responsabilidade muito grande para o professor. Mas o que eu pergunto sobre a educação, desde a história da educação brasileira, é o seguinte: uma educação que ela é planejada a partir do Estado brasileiro, com pouquíssimas exceções, nós tivemos governo que realmente encamparam a educação como prioritária. Acho que pouquíssimo nós podemos contar. Está em época eleitoral, a gente não pode falar, mas eu vou falar de uma realidade no Rio de Janeiro, né? Para mim, a educação, o momento de educação no Rio de Janeiro, que foi fundamental para as classes populares, foi o momento do governo Brizola. Entende? Eu acho que aquele momento realmente marcou a educação no Rio de Janeiro. E nós temos esperanças, né? E temos experiências que foram positivas. Mas uma educação planejada a partir do Estado brasileiro, ela sempre vai deixar a desejar, porque o Estado brasileiro quer manter o status quo de determinadas classes sociais. Entende? Então, é contraditório pensar que essa educação possa dar longos passos. Aí eu repito, ela dá sim a partir de governos que sejam realmente comprometidos com a educação. Mas são raros esse momento na história da educação brasileira, são muito raros. Então, é o professor mesmo, infelizmente, somos nós que temos essa responsabilidade tremenda dentro de sala de aula. E por isso que o professor deveria ganhar muito bem, porque o trabalho que ele faz não é um trabalho não é um trabalho que as instâncias mandatárias fazem. Raisla Maria, você... Oi! Se apresente, minha amada, e em seguida conte para a gente, né, e para a Conceição, sobre essa questão aí do seu gostar da literatura dela. Você, no vídeo que a gente não viu ainda, que espero que a gente veja
você fala um poema dela, enfim, comente alguma coisa com a gente aí sobre a obra da Conceição. Tanto, obrigada. Tá bom. Primeiro eu vou começar me apresentando. Meu nome é Raisla, eu tenho 17 anos, eu sou uma adolescente negra, eu uso óculos, sou negra, meu cabelo é cacheado, tô com uma blusa amarela por baixo, uma corrente e uma blusa estampada que era da minha avó. A questão, eu vou começar com a literatura na minha vida. Eu sou adotada, eu fui adotada aos 4 anos pela minha família, estou com eles até hoje. A minha mãe, que o Brito conhece, a Rosália conhece, que é a Cida, meu pai Márcio, e eu tenho um irmão chamado João, eu fui adotada por eles. A literatura começou na minha família porque meu avô teve 9 filhos, 5 deles são professoras. Então, desde sempre fui incentivada a estudar e junto veio com a literatura. Então, eu era uma criança de 4 anos negra que eu criei um gosto por livro e até hoje eu tenho, eu acho que virou uma paixão na minha vida, assim também como a música. Foi apresentada por eles. E aí, a Rosália me convidou para fazer a primeira mostra para a Conceição. Aí que eu tive um pouco mais de contato com a Conceição, mas eu já tive contato com algumas obras dela. E aí, quando eu conheci a Conceição pessoalmente, foi um sentimento muito legal, porque eu conheci uma autora que eu lia e que, tipo, eu ouvia ela, eu conseguia ouvir ela e eu via ela pessoalmente. É um sentimento muito legal. Eu acho que isso para leitores em geral, para quem lê e quem tem o amor por livro, você vê a pessoa que você escuta, é um sentimento muito legal. Porque eu acho que você pode me corrigir se eu estiver errada, mas eu acho que você escreve aquilo que você está querendo transmitir para as pessoas. Então, quando eu leio alguma obra de alguém, é como se eu estivesse ouvindo aquela pessoa. Para mim, quando eu estou lendo, é como se eu estivesse imaginando tudo. Então, quando é um relato, parece que eu estou de frente a frente para a pessoa e eu estou ouvindo aquilo que ela está querendo falar. Então, quando eu conheci a Conceição, foi como se todas as obras dela que eu vi e que eu li, que na minha cabeça eu vi, né? Porque a gente imagina, tivesse tudo pessoalmente, tipo, em um instante, estava tudo na minha frente, tudo que eu li. Foi um sentimento muito legal. E você foi muito carinhosa comigo, foi, tipo, muito legal te abraçar, conversar com você. Eu acho que eu tinha uns 8, não, uns 10 anos, acho que 10 no máximo. Aí eu fui chamada para essa mostra novamente, pela Rosália e pelo Brito. E o poema que eu falei para você, eu não sei se você lembra, mas era A Voz das Mulheres, que eu amo. É um poema que eu criei um gosto. Posso recitá-lo? Por favor. Vamos lá. Voz das Mulheres. A voz da minha bisavó ecoou crianças nos porões dos navios, ecoou o lamento de uma infância perdida. A voz da minha avó ecoou obediência aos brancos, os donos de tudo. A voz da minha mãe ecoou baixinho, revolta no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas, roupagens sujas dos brancos, pelo caminho empoeirado rumo à favela. A minha voz ecoa versos perplexos de rima, sangue e fome. A voz da minha filha recolhe todas as nossas vozes, recolhe em si as vozes mudas, caladas, engasgadas nas gargantas. A voz da minha filha recolhe a fala e o ato, o ontem, o hoje e o agora. Na voz da minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da vida e liberdade. Poema de Conceição Evaristo. Aí o Brito, ele pediu para eu falar sobre esse poema, né? A reflexão que o poema traz. Esse poema, ele traz para mim a forma de como que a mulher preta ela é vista na sociedade em épocas diferentes. A voz da mulher, como que a voz da mulher preta ela era escutada em épocas diferentes. Cada voz, a avó, a bisavó, a avó, a mãe,
a voz da Conceição, e eu acho que a voz da filha dela seria da minha geração. Na minha cabeça seria a minha geração, que hoje em dia a gente está conseguindo ter mais espaço para falar de assuntos abertamente. Aí eu acho que esse poema, ele traz o quanto que a luta da mulher preta tem na sociedade para ela conseguir um pequeno espaço que a gente está conseguindo hoje, e que não é a minha voz aqui, mas sim que foi a voz da Rosália para conseguir, que foi a voz da Conceição para eu estar aqui, e que foi a voz de muitas outras mulheres para eu conseguir estar aqui. Então, esse poema fala que toda revolução, ela não é a partir do momento que ela tá, mas tem uma história muito, 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 muito grande. E esse poema, ele traz a luta da mulher preta na sociedade para hoje a gente estar conseguindo um espaço para a gente conseguir falar sobre isso, e para a gente, e que anos e anos mais para frente, eu espero que a gente consiga ter mais espaço para falar sobre assuntos mais delicados, e a gente ter mais espaço na sociedade para que a nossa voz seja mais ouvida do que ela está sendo, para que a gente consiga mais espaço e que a gente seja vista como mulheres, não como simplesmente uma mulher preta, mas antes a gente é um ser, a gente tem sentimentos, a gente, sabe, a gente é pessoa, não é simplesmente a nossa cor da pele. A solidão da mulher preta, ela tem que ser combatida, tem muita coisa para ser combatida, e que tudo isso leva um tempo, leva um processo, e que esse processo ele não é de hoje, tipo, é muito tempo. Se a gente for pegar o começo do poema, tá falando tipo de mulheres nos navios, tipo, sabe? É muito tempo para a gente conseguir estar hoje falando sobre como que a mulher ela não é vista na sociedade. E se a gente for parar para ver, ela é um ser vivo, é uma pessoa que tem sentimentos, que tem desejos, e que ela não foi vista como uma pessoa, que ela não foi vista como um ser primeiro. Ela foi vista simplesmente como um objeto, como que não tem voz. E esse poema, ele traz isso para mim sobre, tipo, para eu estar aqui, foi necessária muita luta, foi necessária muita coisa para eu chegar aqui. E esse poema, para mim, ele resume completamente uma história em pequenos versos, só que de uma forma muito bonita. Eu acho que é isso. Isla, que emoção ouvir você falar. Eita, maravilha, amei. Muita emoção, minha sobrinha querida. Conceição Evaristo, por gentileza, faça seu comentário sobre o que a Raisla nos apresenta, pode ser? Olha, agora ela falando, e quando ela disse esse poema, primeiramente ela tinha 10 anos, né? E eu vou dizer para ela o que eu tenho dito sempre. Nas culturas africanas, os mais velhos são tratados com deferência porque acreditam, né, que os mais velhos têm experiência, né? Os mais velhos têm histórias para contar. E, ao mesmo tempo, os mais jovens são tratados também com deferência porque os mais jovens potencializam os mais velhos. E eu digo que os meus 76 anos, né, vou fazer 76 anos, são potencializados justamente por... Me desculpa, mas eu vou te chamar de menina, não é te infantilizando. Não, é porque você tem idade, inclusive, para ser minha bisneta, né? Então, são meninas e são meninos como você que me potencializam, né? Que me falam, inclusive, me certificam que eu estou no caminho certo, né? A minha vida faz sentido porque a minha vida dá frutos. Então, eu só tenho que te agradecer pela tua juventude, por você me ler e por você ter entendido tão bem esse poema, né? Que os nossos passos vêm de longe. Antes de mim, outras mulheres me permitiram, né, palmilhar o meu caminho para que eu chegasse até aqui, e você entendeu que você tem também uma missão, né? Você tem uma responsabilidade de palmilhar os caminhos das gerações que serão, né, a sua descendência. Então, eu só te agradeço. Eu que te agradeço.
quem estiver interessado em conversar com a Conceição, trazer alguma reflexão, alguma pergunta, algum apontamento para a Conceição ou para as nossas convidadas que estão aqui nessa manhã, sintam-se à vontade para que a gente possa ter esse diálogo também por meio do chat. E enquanto não chega essa questão, depois eu quero voltar também para que o Robson, que é jornalista, continue aí dizendo um pouco dessas questões que ele tanto levanta a partir da experiência do trabalho com a Conceição em sala de aula e fora dela, né? Como pesquisador, como literato, também escritor, que ele é. Eu queria aproveitar essa oportunidade, esse meio tempo aí, né, para querer ouvir um pouco mais não, neste momento, ouvir de você, Conceição, que talvez alguns das pessoas que estão nos ouvindo não tenham ouvido, mas eu acho importante sempre reiterar que você coloca com muita maestria, a crítica que você faz, quando as pessoas dizem assim hoje, nossa, a Conceição está bombando, viram para você e dizem assim, nossa, Conceição, você está bombando, né? Que bom, prêmio Jabuti, premiação em Minas Gerais, nova premiação em Paris, nossa, você está bombando, tá vendo como que as pessoas falam tanto de racismo, que as pessoas ficam querendo distinguir o que é uma literatura negra ou uma literatura afro-brasileira? Não há necessidade. Olha aí você, mulher negra, em pauta, sendo reconhecida, e aí você, com as suas palavras, com sua maestria, que eu não vou repetir aqui, porque não é o caso, eu não vou saber fazê-lo, mas o sentido da sua fala que me toca é quando você diz, reflitam sobre em que momento está tendo esse reconhecimento. Há quanto tempo eu escrevo? Aí você diz do tempo que você está investindo, né? Que você é tão dedicada a esse processo da literatura, e o momento agora, atual, que chega desse reconhecimento, que, ao meu ver, ainda é relativo e relativizado. Não sei se eu consegui me fazer entender, mas eu queria que você comentasse sobre isso, né? Sobre as pessoas dizerem, olha, para que vocês lamentarem, dizerem, fazerem crítica sobre o reconhecimento da literatura de quem escreve sobre a questão negra, ou sobre quem é negro escrevendo, ou negra, e relacionado ao seu reconhecimento. Queria que você comentasse para a gente um pouco desse ponto, Conceição, por favor. Certo. Rosália, é engraçado que esses dias eu estou lendo, chegou, né? Eu não tinha percebido ainda, porque chegou aqui em Igarapé, eu estou aqui em Igarapé, uma publicação de literatura brasileira, um jornal, vários dele, e eu estou olhando e estou buscando escritoras e escritores negros nesse jornal. Até agora, eu encontrei uma reportagem com escritor negro. E também a folha de poesia desse jornal, até agora, eu não encontrei um poema de autoria negra. E é uma publicação bastante interessante e bastante contemporânea da literatura brasileira. Aí eu estou pensando, gente, será que esse corpo desse jornal não sabe que existem escritoras e escritores negros? Então, eu acho que isso exemplifica, né, esse meu reconhecimento, né, esse bombar que se dá agora a partir dos 70 anos. E quando e junto a isso eu falo também com muita satisfação. O primeiro lugar de recepção da minha literatura, e acho que não só minha, de vários escritores e escritoras negros que estão aí, o primeiro lugar de recepção foi o movimento social negro, né? Então, futuramente, e mesmo agora no presente, nenhum jornalista pode dizer que descobriu Conceição Evaristo. Né? Essa história não vem colada à minha história,
porque quem me legitima primeiro é o movimento social negro, principalmente, e aí eu volto, a professoras e professores dentro de sala de aula. E depois esses professores e professoras começam a levar esse material de pesquisa para os cursos acadêmicos. Então, este bombar para a mídia é um bombar que acontece depois dos 70 anos, né? E a minha pergunta é essa: será se eu fosse uma escritora branca, será que se eu pertencesse a estratos sociais privilegiados economicamente, será que isso aconteceria só depois dos 70? Então, eu fico muito feliz com isso, mas não posso deixar de reconhecer que há uma dificuldade, né? Houve uma dificuldade muito grande, né, para se furar essa mídia, para chegar a uma certa, nem sei se é consideração, mas um certo olhar sobre a minha obra, né? O prêmio Jabuti também foi muito importante, como o prêmio do governo do estado de Minas Gerais foi muito importante, mas foi preciso longos anos de espera e de trabalho sério, né? Porque quem conhece também o Grupo Quilomboje sabe que a minha primeira publicação foi aos 40 e tantos anos pelo Grupo Quilomboje. Agora, ajuntando a isso também, é que eu falo a história dos negros que conseguem sair do lugar comum é uma história muito perigosa, porque é uma história que pode ser usada justamente para isso, né? Vocês estão falando de racismo, né? Nós temos uma escritora negra. Vocês estão falando de racismo, tem grandes músicos, né? Negros, aí você conta um ou dois, né? Vocês falam de racismo, mas o maior jogador de futebol foi um negro, né? Então, essas histórias, ou vocês falam de racismo, e o geógrafo Milton Santos. Então, essas histórias são histórias perigosas, porque são histórias que são usadas para legitimar a questão da meritocracia. Então, parece que cada sujeito desse conseguiu porque foi um sujeito que esforçou, que estudou. Sim, foi. Mas quantos outros estudam, esforçam e ficam pelo meio do caminho? Então, é preciso tomar cuidado para que esses casos exemplares passem a ser usados para justificar a impossibilidade do outro. Né? Eu consegui, mas tem várias escritoras e escritores negros com trabalhos fundamentais dentro da literatura brasileira e que não foram ainda visibilizados. Ou se são visibilizados, são momentaneamente, depois caem outra vez no esquecimento. Então, negros e negras bem-sucedidos e negras bem-sucedidos na sociedade brasileira têm que estar muito atento para que a história pessoal deles não uma história particularizada do sujeito não justifique ou não apague uma injustiça que é feita com uma coletividade. Né? E essa tendência também de retirar esses sujeitos bem-sucedidos da sua coletividade é uma tendência também que produz um apagamento de toda uma injustiça que tem, né, atrás da carreira dele e atrás da não carreira de muitos. Tá certo. Muito bem. Eu gosto muito de ouvir essas reflexões da Conceição, porque muitas pessoas que não nos acompanham, não sabem da nossa peleja, para usar um termo aqui de Minas, né? Vem algum resultado, acham que o resultado é estrondoso, que é maravilhoso, magnífico, satisfatório, e não conseguem perceber o esforço hercúleo que foi feito, e mesmo
o emparedamento que se dá para se ultrapassar tantas barreiras do racismo nesse país. Tem uma pergunta que vem do chat, que eu queria trazer aqui. Eu não vi o nome da pessoa, mas depois a gente vê quem é que está fazendo a questão, a pergunta para a Conceição. Na verdade, é uma pergunta. Há uma necessidade urgente de pessoas negras nesses lugares de tomada de decisão? Curadoria, definição do que vai ser apresentado. O que você acha sobre isso? Eu acho que há uma necessidade urgente, claro, meus exemplos vão ficar no campo de literatura que a gente conhece mais. Mas quando nós pensamos, por exemplo, na Flip, né, lá de Paraty, a Flip toma uma cara preta, a Flip vai apresentar escritores e escritoras negras a partir da crítica de Giovanna Xavier, e muitas pessoas acham que fui eu que encabecei o abaixo-assinado. Não, eu só aderi, mas quem encabeçou foi Giovanna Xavier, a professora Giovanna Xavier de História da UFRJ, quando a Giovanna faz uma crítica à Flip, chama a Flip de Arraiada Branquidade. Aí, quando foi no outro ano, a curadora Josélia Guiar traz para a Flip uma grande presença negra. E, a partir daí, essa presença negra, ora se afirma com bastante veemência, ora não. Mas, então, se não fosse a crítica de Giovanna, então nós precisamos estar nesses lugares de dizer e de ser escutado, porque também não adianta você só dizer, eu acho que a gente já vem falando há anos, né? Então, é preciso que as pessoas negras estejam na curadoria dos eventos, em todos os eventos, não só na área da educação ou na área da literatura. É preciso das pessoas negras nos locais de comando, é preciso das pessoas negras nas cúpulas do partido, né? As pessoas negras não estão só para popularizar o partido, não, é para ter também decisão de comando nesses partidos. As pessoas negras precisam estar nesses lugares de curadoria de evento, de júri de evento, entende? Júri literário, porque como nós conhecemos muito da literatura de autores negros, quer dizer, quando vem um texto que a gente já conhece e que muitos outros curadores não conhecem, eles são capazes até de passar por cima do texto e nem ler. Então, eu acho que para diversificar tanto na política, aí eu estou falando política no sentido de poder, de gerência, de interferência, como também na política educacional, na política cultural, na política também, na área da medicina, porque nós sabemos muito bem também como algumas questões de saúde passaram a ser veiculadas a partir de nossas interferências. Então, as pessoas negras, as pessoas indígenas, já que a gente fala tanto de um Brasil plural, né? As mulheres, os gays, precisam de estar presente em tudo para também a gente ter essa amplitude que realmente corresponda a essa diversidade brasileira. E é bom dizer também que esse trabalho, essa mostra Conceição Evaristo, assim como outras agendas que a gente está fazendo esse ano, está sendo patrocinada com recurso da Lei Municipal de Incentivo à Cultura. E essa gravação do Robson e da Raisla foram feitas, essas gravações foram feitas num equipamento público municipal da cultura, Centro de Referência da Cultura Popular e Tradicional Lagoa do Nado. Então, nós temos o Robson aí à beira da Lagoa do Nado, que cá entre nós podemos chamar também de Lagoa do Oxum, e dentro do parque, que tem 360 mil metros, um parque lindo, muito bem cuidado.
e a Raisla grava na biblioteca, Conceição, na biblioteca que nós temos dentro do parque, que pertence à gestão do Centro de Referência da Cultura Popular e Tradicional Lagoa do Nado. É a segunda maior biblioteca do município, né? A Biblioteca Infantil e Juvenil é a maior, e a Biblioteca da Lagoa do Nado é a segunda. Temos várias obras suas, né, de Conceição, de Chimamanda, enfim, e eu tenho orgulho de ser coordenadora do Centro de Referência da Cultura Popular e Tradicional Lagoa do Nado, desde o final de 2017. Bom, a gente está caminhando para o encerramento, e nesse encerramento, né, da live, a gente está criando o seguinte esquema. Professor Robson de Brito, professor jornalista e escritor, faz a sua última intervenção, ou que seja pergunta, comentário, o que seja, para a nossa escritora mestra, né? A sua última. A Raisla vai ler um poema da Conceição Evaristo, mais um. A gente passa a palavra para a escritora, para suas considerações finais. Eu acredito que eu devo muito agradecer esse momento, que foi de grandes conhecimentos para mim, mas eu não posso também deixar de ressaltar aqui um elemento que me é muito caro. A minha primeira investigação em pós-graduação, Conceição, foi o comparativo mítico entre a cosmogonia grega e a iorubana. E algo que se revelou nessa investigação foi a participação fundamental da mulher na criação do universo e do mundo. Atualmente eu tenho feito uma segunda pós-graduação em arte e, novamente, o elemento feminino tem se apresentado fortemente numa análise da estética do axé através das obras do artista plástico Maciel Ávila. Comungando as minhas buscas, a minha incipiente investigação e o poema da Raisla, e o meu privilégio de estar aqui hoje, cercado por essas mulheres, para me afroeducar, né, eu não posso deixar de louvar a mulher preta que me deu a vida, que é a minha mãe, e as várias mulheres que colocaram a mão no meu ori, as mães de santo que me abençoaram. Eu acredito que eu, que tenho uma estrutura masculina, que me porto de forma masculina, do gênero masculino, né, de homem na sociedade brasileira, precisamos também trazer vozes em apoio às mulheres. É fundamental, nos dias de hoje, onde a forte perseguição ao gênero, ao sexismo e ao machismo que busca se permear em todas as áreas da sociedade brasileira, possam ter vozes masculinas em apoio à atuação e ao levante feminino e da mulher. Nós estamos num momento muito imperioso para isso, e é muito sensível que fiquemos atentos, que demos vozes a estas mulheres, como a Raisla nos lembrou através da análise e do seu poema. Então, eu gostaria de agradecer, Conceição, por ter possibilitado que eu estivesse aqui contigo hoje, a Rosália, que é uma companheira que tem me afroeducado assim em várias frentes. Muito obrigado por esse momento e por este convite, a Raisla e as mulheres que estão fazendo a nossa tradução. E eu posso dizer, acho que com segurança, toda essa parte técnica, fora aqui a visibilidade para o público, é feminina. A atuação feminina na criação deste evento é fundamental. Eu sou aqui um coringuinha que apareceu, e o bendito fruto que tem só a agradecer. E, Conceição, eu gostaria muito de te ouvir como é trazer para a sua literatura essa percepção de mulher preta brasileira. Obrigado. Raisla. Oi. Você vai ler o poema pra gente? Sim. O poema é o de mãe. Eu vou olhar um pouco pro lado, porque o poema tá desse lado, então é isso. Poema de mãe. A brandura de minha fala, na violência dos meus ditos,
ganhei de mãe. Ah, não, calma. Comecei a dizer, desculpa. O cuidado de minha poesia aprendi de mãe. A mulher de pôr reparo nas coisas e de assuntar a vida. A brandura de minha fala, na violência dos meus ditos, ganhei de mãe. Mulher preende dizeres fecundados na boca do mundo. Foi de mãe todo meu tesouro, veio dela, todo meu ganho, mulher sapiência e abá. Foi do fogo, tirava a água, do pranto, criava consolo. Foi de mãe esse meio riso dado a esconder alegria inteira e essa fé desconfiada. Pois quando se anda descalço, cada dedo olha a estrada. Foi de mãe que me dessegou para os cantos milagreiros da vida, apontando-me o fogo disfarçado em cinzas e a agulha do tempo movendo no palheiro. Foi de mãe que me fez sentir as flores amassadas debaixo das pedras, os corpos vazios rente às calçadas e me ensinou, insisto, foi ela a fazer a palavra artifício, arte e ofício do meu canto, da minha fala. Poema de Conceição Evaristo. Obrigada, Conceição, por essa oportunidade. Rosália, Robson, foi muito bom reencontrá-la com a Conceição, mesmo de longe, distante. É muito legal reencontrar ela, porque me lembra de quando eu estava com 10 anos ao lado dela, e agora, 7 anos depois, eu estou aqui. Haja emoção. Sim. Conceição Evaristo, por gentileza, finalize para a gente aí a sua intervenção nessa manhã, dessa mostra que o Instituto Cultural Casarão das Artes, desde 2017, criou para homenageá-la e, por decorrência, uma homenagem às mulheres negras nesse país e nesse mundo, né, com tanta força, com tanta energia. Rosália, eu só tenho a agradecer ao Casarão das Artes, né, na sua pessoa. Nós comemoramos com muita ênfase, né, o Dia Internacional das Mulheres Negras da América Latina e das Antilhas, né, incluindo, né, a comemoração a Teresa de Benguela. E nessas comemorações criadas, inclusive, pela comunidade negra, criada pelas mulheres negras, a gente comemora esse presente que a Raisla representa e esse futuro, né, que ela representa também. Então, eu só tenho que agradecer ao professor Robson, né, pela leitura, pelo trabalho com os alunos, né, por esse exercício, né, dessa educação literária. Agradecer às meninas intérpretes. Acho muito bom também, Rosália, que essas meninas intérpretes sejam também mulheres negras, porque elas trazem também as experiências de mulheres negras. Afirmar para o Robson que você é um bendito o fruto bendito é o fruto do vosso entre nós, mas é um bendito fruto mesmo que a gente agradece. Mais do que nunca é preciso que os homens dialoguem conosco, como é preciso também que as pessoas brancas dialoguem conosco, mas sempre reconhecendo que nosso lugar de experiência é outro, né? E nesse sentido, quando você pergunta como é que é trazer a minha experiência de mulheres negras, né, para o texto, é uma experiência que se traz, que eu trago normalmente, naturalmente, né? Que é o que eu falo. Quando eu escolho a matéria temática, quando eu escolho a forma, quando eu escolho o vocabulário, tudo isso é uma escolha que está intimamente ligada com a minha experiência de mulher negra, né? Com a experiência que esse corpo, inclusive esse corpo físico experimenta quando ele percebe determinados olhares sobre ele, né? Sobre o meu corpo físico e como é que isso atua na minha subjetividade. Então, esse texto literário é criado, né? É concebido, né? Parido em meio a tudo isso, né? Eu acho que aí é que marca justamente
essa experiência. Então, eu só tenho que agradecer, Rosália, mais uma vez, e que cada vez mais a gente possa conseguir uma audiência atenta como a audiência de hoje. E, Raisla, nós estamos... Quer dizer, o que eu escrevi, ou o que eu escrevo, é uma história que, pouco a pouco, vai pertencer a uma memória, né? E você, então, é que está escrevendo a continuidade dessa memória. Então, agora é contigo. Agora é contigo, agora é com a juventude, entende? Vocês têm uma responsabilidade imensa de não deixar as coisas pelo caminho e ainda andar desconfiado, né? Porque quando se anda descalço, cada dedo olha a estrada. Sim. Obrigada. Obrigadíssima, Conceição, pela sua brilhante participação com a gente. É um farol realmente que nos ilumina, né? É uma sábia. E obrigadíssima, obrigadíssima nessas mulheres negras intérpretes aí, Jane e Valdene, né? Muito obrigada por vocês estarem também com a gente nessa live. Obrigada para o pessoal dos bastidores que está trabalhando para a gente aparecer com esse produto aí para as pessoas, que vai ficar para a posteridade, né? Na produção, Carla, Danisa, Daniela, né? Na criação da peça da identidade visual, Leonardo Ramaldes, Léo Ramaldes e Marcial Ávila, né? Na produção do vídeo, fotografia, edição e tal, Matheus Ribeiro. Então, assim, nas mídias digitais ou sociais, Samira Reis, todo mundo preto ou quase preto, Conceição. O preto de alma, que não são pretos no tom da pele. Muito obrigada. Esse é um projeto patrocinado pela Lei Municipal de Incentivo à Cultura, e nós somos o Instituto Cultural Casarão das Artes Negras. Até breve. Rosália. Pois não? Eu queria agradecer também, porque sem ela as coisas também ficam pelo meio do caminho. Queria agradecer a assessoria de Ludmila Liz, que em pleno sábado também está aqui conosco. Tá? Obrigada, Ludi. Obrigada. Bom fim de semana para nós. Axé. Obrigada.